Nós vamos dar agora dicas sobre esses cuidados para esse preparo aí para sua caminhada, para sua corrida, para suas atividades físicas em geral. E sabe quem que nós trouxemos aqui para falar com a gente, que é da prateleira de cima, assim, que vai nos ensinar tudo sobre essa iniciação aí à prática aí do exercício físico? Nós vamos conversar aqui com o nosso amigo, parceiro já, o médico cardiologista, Dr. Fabrício Pelucci. Beleza, doutor, Serginho. como é que tá? Prazer, tudo certinho? Joia, tudo bem. E, gente, aqui ao lado dele também, o nosso querido doutor Pedro Godinho, que é médico ortopedista. Doutor Pedro, prazer, bom dia. Tudo certinho? Prazer vir aqui hoje, tudo certo. Primeira vez a sua aqui, né? Sim. Então pode ficar à vontade, a casa é sua. Sem dúvida. A despeito do terno, da gravata, aqui você pode ficar à vontade que a casa é sua. Tá certo, bom dia. Meus queridos doutores, o cidadão tá naquela lá assim, igual o Fininho, né? O Fininho tá ali, ele tá indo na academia. Ele fez a matrícula na academia, tá pagando o menino para ir 3 vezes por semana para ele. O menino não tem ido. Tá ali vivendo, sedentário, tá ali dentro dessa forma. Só que animou e quer fazer ali a corrida de rua, quer começar a caminhar. Então, começando pelo nosso cardiologista aqui. O que a pessoa tem que pensar sobre esse cuidado mesmo para a saúde? Primeiro, fazer um planejamento, não só a parte médica, mas nutricional e física também, como preparador. Tem que ter uma avaliação cardiológica mesmo e, principalmente, no mínimo, fazer uma avaliação, uma consulta com um eletrocardiograma. É o mínimo que a gente precisa inicialmente. Então, ele já vai e procura um clínico geral, pode ir ali no posto de saúde, pode procurar ali no seu plano de saúde, o seu clínico. Sim. Fala, olha, eu quero começar a prática esportiva, aí ele vai pedindo pelo menos esse mínimo e encaminhar a um cardiologista para esse primeiro exame. Sim, aí se tiver alguma coisa alterada, aí vai fazendo a investigação. Até porque, por exemplo, num check-up que a gente vai fazer assim anualmente, já pede o eletrocardiograma, você já dá ali aquela corridinha na esteira ali e tudo, isso. Sim. É tranquilo. Claro, e é um momento para a gente, às vezes, até fazer um diagnóstico, por exemplo, de hipertensão, uma coisa que a gente não sabia que tinha, igual quando faz renovação de carteira de motorista, né, exames ocupacionais, também é uma oportunidade. Até porque esse tipo de doença, elas são silenciosas, né? Perfeita, muitas vezes são, que às vezes é até difícil de convencer a pessoa a tomar um cuidado mais específico. É verdade. Agora, doutor Pedro aí, ortopedista, agora nós vamos pensar também, agora fora esse cuidado ali já dentro, nós temos que pensar com a estrutura toda aí e o que o nosso público, o pessoal de casa precisa prestar atenção para começar aí a corrida. O paciente que vai começar o início da atividade física de corrida, partindo do princípio de que isso é uma atividade física aeróbica de carga, a gente tem que ter um enfoque especial com relação aos membros inferiores. Então, como na parte clínica, na parte ortopédica, também é muito importante fazer uma avaliação inicial para fazer algum diagnóstico de alguma alteração dos, por exemplo, posicionamento dos pés, é uma coisa que a gente chama o pé pronado, que é o pé com a carga muito medial, a parte de dentro do pé, ou pé supinado, que é o pé com a carga na face muito externa ou lateral do pé. Avaliar desvios angulares, a gente sabe que, de maneira geral, a mulher ela tem o que a gente chama de joelho valgo, né, que é aquele joelho com aproximação mais para dentro interna. Exatamente, isso pode gerar algum desvio, alguma sobrecarga em termos de joelho, ou mesmo até próprio quadril, os desvios rotacionais, avaliação de balanço de pé. Então, assim, uma avaliação geral de um exame físico específico do paciente pode nos levar a detectar fatores predisponentes a desenvolver lesões durante a atividade física. E que, às vezes, para o dia a dia, para a atividade ali do laboral, ali do dia a dia, o trabalho, a escola, não se nota nenhum tipo de problema, vive-se e convive-se com isso aí sem maiores problemas. Isso. Mas quando a gente vai para a prática de exercícios, aí a gente já vê que precisa de um cuidado. Exatamente. E para tudo isso, tem jeito, né, doutor? Exatamente. Uma vez diagnosticados os problemas, óbvio que a gente tem que atuar de maneira a corrigir essas sobrecargas ou esses desbalanços na fisiologia da marcha e da corrida, para fim de se evitar lesão, seja através, a gente até trouxe aqui algumas... Sim, aí até pediu o pessoal para mostrar aí para a gente esses objetos. Por exemplo, para os pacientes que têm deformidades... Deixa eu só mostrar aqui, porque pega a câmera ali de frente ali.
Para os pacientes que têm deformidades nos pés, essa é uma palmilha, por exemplo, corretiva do arco medial do pé. Ela é indicada para pacientes, por exemplo, que têm o chamado pé plano, valgue, ou pé chato, popularmente conhecido. Isso ajuda a redistribuir a carga no pé e melhorar o desempenho da corrida, evitando a sobrecarga em determinadas regiões, desenvolvimento de patologias. Ou até mesmo para a conhecida fasciite plantar, isso é muito comum nos pronto atendimentos que a gente atende. O paciente com aquele histórico de dor no pé, dor na primeira passada do dia, em que a gente tem uma sobrecarga principalmente posterior ao nível da inserção do que a gente chama de face plantar, é uma banda fibrosa que a gente tem no pé, ao nível do calcâneo, para a gente poder redistribuir melhor a carga. Lembrar que, além de tudo, como é uma atividade física que envolve carga, a gente tem que ter uma musculatura preparada para tal. Então, lembrar sempre dos alongamentos. A gente trouxe aqui uma faixinha para poder mostrar que isso aí é uma faixa que a gente pode disponibilizar para o paciente, que a gente consegue fazer usar lá, um alongamento. E tudo. Já promove o alongamento do pé, da região posterior do tornozelo, exatamente com níveis progressivos, como se fosse o alongamento que a bailarina faz. Muito importante na atividade diária para a gente poder evitar esses tipos de lesão. Então, aí vocês estão me dizendo que não é então só chegar e falar assim, eu vou para a rua e segue o baile, né? Não, Tem que é bom avaliar tudo isso, porque aquilo que começa com o ideal de saúde, o ideal ali de uma vida saudável, pode depois trazer problema lá na frente. Perfeito, isso é importante porque o exercício ele é essencial, para mim eu considero como o melhor remédio. Melhora a parte ortopédica, a parte clínica, pressão, glicose, mas tem que ser uma coisa bem feita justamente para não causar lesões ou outros problemas futuros, né? E é tão interessante, doutor Fabrício, que a gente, há dias passados aí, né, nós vimos aí um atleta profissional do futebol, o Adilson, atleta do Atlético Mineiro, né, do Galo. Ele teve que encerrar sua carreira, a gente pode dizer assim, até precocemente, por causa de um problema no coração. E é tão interessante que, às vezes, assim, todo o seu tempo de preparação da base ali, juvenil, tal, entrou no profissional, foi jogar fora do país e agora se descobre um problema. E ele teve que parar, assim, imediatamente para evitar uma situação. Se para esse atleta que já é cercado de todos esses cuidados aí e exames profissionais do mais alto nível, ele descobriu bem depois, né, diferentemente até de um outro jogador que passou aqui pelo Cruzeiro, né, que já foi diagnosticado bem antes, né, já no início da carreira, né? Para o atleta do final de semana e o cidadão comum, esses cuidados, eles têm que ser buscados, né? Sem dúvida. Esses atletas de alto nível, né, eles exigem muito mais do coração e mesmo os amadores, como a gente fala, né, eles precisam dessa avaliação também justamente para não ter um problema numa corrida, né, simples, né, de que a gente faça com menos impacto. Mas todo mundo está suscetível a esses problemas, né? E é importante que muitas vezes as pessoas podem ter problemas cardiovasculares sem previamente ter um problema. Quando a gente joga a máquina, né, o coração, num nível muito alto, a gente tem que dar uma folga para o coração também trabalhar. A gente não pode colocar o corpo, né, principalmente o coração, sempre no limite. Acima da frequência cardíaca, que a gente vai comentar sobre o frequencímetro, a gente tem que respeitar a frequência então cardíaca. Pode falar, aqui, nós vamos falar. Esse é aquele aparelhinho que você às vezes vê um atleta aí, né? Ele coloca a cinta, assim, ó, cinta torácica. Né? Ele coloca assim no seu corpo, né? Vai fixar aqui, claro, e com tem certeza. O relógio, né? E o relógio que é sincronizado exatamente para poder ir monitorando ali a frequência cardíaca e tudo. Claro. E é ali que ele vai ter, opa, aqui foi demais, aqui está além do que deveria estar. Ou às vezes está até a menos também, ó, precisava de mais, né? Aí para gerar essa oxigenação toda. Isso aqui também é um auxiliar importantíssimo. É uma ferramenta fundamental. E aí, só para dar uma dica. Claro. A gente, por exemplo, eu tenho 70 anos de idade. O cálculo é 220... Está bem conservado, inclusive. 220 menos 70, dá 150. Essa é a frequência cardíaca máxima para a idade.
Então eu tenho que manter em torno, por exemplo, um exercício leve. Como é que é? Você está com 70 anos? Então é 220 menos a idade. Por exemplo, se eu tenho 70 anos, 220 menos 70, 150. É a frequência cardíaca máxima para a idade. 45 anos. 220 menos 45. 45. Então eu posso ir até 175 por aí. Isso é o máximo. A gente tem que respeitar, que eu falei, essa margem. Então, um exercício de alta intensidade tem que manter entre 70% e 85% dessa frequência cardíaca então, por exemplo, máxima. se o meu estiver dando 160 por aí, tá... É isso, se tá for tranquilo. 175, Se né? for 175, essa margem aí. Isso. Aí um pouquinho para baixo, a margem do Ibope, né? 2 para cima, 2 para baixo. Mas aí a gente considerando 2 para baixo, então... Então, exatamente o que você falou. Se tiver abaixo de 70%, aumenta um pouquinho a intensidade. Se tiver muito acima, reduza a intensidade. Uma coisa, se você não tiver esses aparelhos, uma coisa mais simples de fazer, você está fazendo exercício. Se você consegue conversar, igual a gente está fazendo aqui, o exercício está leve. Se a gente consegue nem conversar, é porque está muito intenso. Se começa a falhar, começar a pausar um pouco a respiração, é porque já está num nível bom. Se você não tiver aparelho, mas o melhor que seja o aparelho, você tem uma métrica mais... Uma precisão ali, um pouco mais ali. Agora, doutor, então, Pedro, para a gente estar dando rumos finais aqui à nossa boa prosa, fala para o pessoal de casa aí, dê o seu recadinho aí sobre esse cuidado com a caixa aí, com a máquina daqui, mas a caixa, né? Então, partindo do princípio de que a gente tem uma avaliação adequada, o paciente está apto a começar a atividade física, a gente tem que lembrar, como o Fabrício falou, que a coisa não pode ser muito frequente e regular. Você tem que respeitar os períodos de repouso do organismo para se evitar lesões. Então, o ideal é que o paciente sempre faça uma atividade física aeróbica para que se evite lesões ortopédicas, mantendo o intervalo, como a gente vê, acompanha os jogadores de futebol, 48 horas, para que haja um período de recuperação da fibra muscular, para que não haja um acúmulo muito excessivo de ácido lático, por exemplo, gere lesões musculares, ou as distensões, ou então problemas relacionados às diversas articulações do membro inferior. Lembrar também que, como é uma atividade de carga que exige da musculatura, a musculação é um artifício extremamente importante. Então, ele deve sim ser intercalado com a atividade aeróbica, no caso da corrida, para que se consiga evitar as lesões, para que se consiga ter um melhor desempenho, de uma maneira geral, também trabalhando a favor da atividade cardiovascular. Então, é a sugestão que a gente deixa. Pessoal de casa, não dá para errar, né? Quem falou aqui para vocês foi o nosso querido Pedro Godinho, que é médico ortopedista, feríssimo, prateleira de cima. Agora, doutor Fabrício, antes de pedir do senhor, agora aqui é o seu recado aí também para a turma aí, para a gente fechar com chave de ouro. Então, olha só, a melhor forma de cuidar do coração e da parte do corpo inteiro, né, em geral, é o exercício físico. Ele baixa a pressão, glicose, colesterol, melhora o humor, melhora a pele, melhora o intestino, melhora a parte ortopédica. Então, assim, melhora a ansiedade. Então, o melhor remédio que tem. A gente tem que fazer com prudência, progressivamente, respeitando, né, esses limites. E, de novo, hidratação é fundamental. Ter alimentação também adequada, balanceada, é fundamental também. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.